o plantador, a plantadora, como intérprete da cultura, ou poderíamos dizer das culturas, né? Tentar fazer uma síntese daquilo que nós conversamos e elencando alguns aspectos que eu diria sejam valiosos daquilo tudo que nós conversamos até hoje, ok? Eu coloquei ali a figura do plantador, da plantadora, mas como nós temos sido enriquecidos aqui dos nossos diálogos, pelos nossos irmãos do Esbury, poderia também ser, né, a equipe de plantadores, né, como intérpretes, né, da cultura ou das culturas, né? Bom, a gente, como eu disse, o slide é apenas um roteiro para nós podermos conversar, né? A gente vai afinando o nosso diálogo aqui enquanto nós apresentamos algumas ideias, ok? Como das outras vezes, vocês têm a liberdade aí para interagir com o divino. Bom, com essas duas imagens, a ideia é provocar de que aquela que se envolve com plantação de igreja, a partir de tudo que nós conversamos a respeito do tema da cultura, e temos conversado também com outras entradas e abordagens desse tema, que é importante que o plantador, a plantadora, realmente se detenha na investigação do grupo, da cultura, que pretende alcançar com a mensagem do Evangelho. Nós fizemos um pouco desse exercício e temos feito ao longo desses dias aqui. O Jay tem nos ajudado nessa questão, também o Walter, né? Walter. As imagens são provocativas, elas querem indicar aquilo que nós temos conversado. É importante que quem se detém na plantação de igreja procure conhecer a cultura, né, que deseja anunciar a mensagem. Então, verificar se essa cultura, por exemplo, se ela é receptiva ao Evangelho, né? E a gente crê que todas as culturas são receptivas ao Evangelho. Agora, há algumas culturas que há algumas dificuldades. E eu lembro que até o Jay, quando falava a respeito do plantador, aquele plantador secreto que tem que estar em determinadas culturas sem se identificar, por exemplo, por mais que ele tenha pessoas receptivas ao Evangelho, o Jay nos colocava de que algumas ações de plantação de igreja e em algumas culturas, por mais que ele tenha recepção do Evangelho, essa recepção ela não é às vezes explícita, né? Ela não é clara. Então, essa pergunta do plantador, ela é muito importante. De igual modo também com grupos que nós trabalhamos, né? Esse grupo que nós trabalhamos receptivo ao Evangelho, existem pessoas, por exemplo, que se declaram que são ateus, né? E não querem esse diálogo em relação à fé, né? Compreender o universo, o mundo desse grupo é importante se nós queremos alcançá-los com a mensagem do Evangelho. Que traços da cultura facilita ou dificulta o anúncio do Evangelho, né? Nós conversávamos que o Evangelho é um tipo de cultura e que em todas as culturas existem elementos, né? E nós falamos, por exemplo, de cultura de vida, cultura de morte, e pensando na perspectiva da teologia, a gente crê também que em todas as culturas é possível e nós identificarmos elementos em que a fé é possível ser anunciada a partir daqueles elementos daquela cultura, né? Foi nos lembrado, desse primeiro momento que nós conversávamos aqui, o Jay falava sobre algo que é precioso na teologia wesleyana, que é a questão da graça preveniente, né? Então, a presença de Deus, não só na vida das pessoas, mas também nas culturas também, esses sinais, né? E nós já conversamos, eu apenas estou reforçando aqui da importância de a gente sempre identificar esses traços na cultura, a cultura daquele grupo que nós estamos trabalhando, e também, né, na cultura das pessoas que nós queremos alcançar para Cristo, né? Que traços a gente pode encontrar que permitem a recepção do Evangelho?
dentro dessa perspectiva do plantador como intérprete e analista, né, é importante que também se tenha um olhar para a cidade, para a localidade, né? O plantador, a plantadora, precisa olhar para a sua cidade, a cidade que deseja alcançar, e perguntar sobre a história dessa cidade, as características daquela cidade, os habitantes, como é a economia daquele grupo, daquela cidade, né? Talvez nessa dinâmica da economia, os grupos poderosos, os grupos que estão na base, essas perguntas todas são importantes, né? Quais são os bairros, vilas, setores que nós estamos desejosos de alcançar nessa cidade? Que igreja já tem ali? Que grupos religiosos estão presentes? E como que esses grupos religiosos eles se interrelacionam, né? Essas perguntas, elas vão oferecer para aquela que deseja plantar uma igreja, ou para uma igreja que deseja plantar, né, outra igreja em determinado lugar, elementos muito importantes e valiosos, né? Particularmente aqui na América Latina, a gente tem utilizado e valorizado essas ferramentas, né, de avaliação sociológicas e também antropológicas para compreender realmente essas realidades, né? Pelo menos nós somos incentivados a isso. Se nós não fazemos a lição de casa, a gente precisa se penalizar. Mas é o desafio, falando particularmente do universo metodista, né? Nós somos desafiados o tempo todo a fazer essa análise, né? E espera-se também, a parte da formação teológica que vocês têm recebido aqui nesta casa, que também se faça essa análise de conjuntura, de alvos, estratégias e objetivos, né? As fotos também elas são muito ilustrativas, né? Quando eu olho para aquelas imagens ali, né, então eu tenho cidades litorâneas, cidades turísticas, cidades ligadas ao interior, né? Cidades que não têm essa perspectiva de estar, eu diria assim, próximos de rios e nem também de mares. Essas coisas também têm impacto e têm importância nesse processo todo de reflexão, olhando por esse viés da cultura sobre a questão da plantação da igreja. Ok? Até aqui, alguma intervenção? Algum destaque? Ronaldo Lindório, ele é um missiólogo, né, que também desenvolveu um trabalho missionário na África. Hoje ele está aqui no Brasil e é um estudioso também da área da antropologia, inclusive nos oferece uma ferramenta muito boa, um livro chamado Introdução à Antropologia Missionária, e tem também outras obras que nós inclusive indicamos, e está também no slide em quem debate o tema da cultura. E ele, foi um missiólogo, ele também é um estudioso dessa área da antropologia. Ele nos apresenta aqui um modelo também para a gente poder pensar como investigar a cosmovisão de um grupo, né? E aí ele faz esse esquema, né? E oferece esse esquema para a igreja para fazer sempre a análise também de um grupo. E eu até indico esta obra para vocês depois avaliarem melhor, porque oferece importantes ferramentas nesta questão. Ele não apenas oferece ferramentas, mas também casos, experiências que ele teve no seu contato com os nativos da África e também com índios aqui no Brasil. E ele dá algumas referências interessantes para pensarmos essas chaves, intervenções antropológicas em relação à relação com outra cultura, né? E ele fala que é sempre importante em relação ao grupo olhar, né, como que é como uma visão histórica, por exemplo, desse grupo, né? Quem é esse grupo, né? Como que esse grupo se define, como que, lembrando das falas anteriores que Jay nos coloca, né, as histórias que esse povo conta sobre eles mesmos. Isto vai nos ajudando a compreender quem é aquele grupo, né? Isso não só numa relação com a outra cultura para além do país, mas também
ouvir a história de grupos que nós queremos alcançar, né, no contexto das nossas cidades, é muito importante, né? Em relação ao aspecto ético, né, também forma a cosmovisão de um grupo, ele fala que é muito importante tentar verificar como que esse grupo ele se relaciona quanto à ética, né? Como que é a resposta em relação a alguns temas éticos, né? E a investigação disso, né, vai de diferentes modos, diferentes ferramentas para a gente poder perceber como que esse grupo ele tem, né, qual que é a visão ética desse grupo, né? E então isso é muito importante, né? A questão da etnia também, Jay nos falava a respeito, por exemplo, do contexto que ele menciona a África, que tinha vários grupos, por exemplo, né? Então, a gente comete, às vezes, sempre um equívoco de classificar a África, e o irmão também da África que estava aqui nos lembrava disso, né? Que a África é um continente e tem muitas etnias, muitas culturas, não dá para você classificar. Tudo é África, né? É África, mas também tem suas peculiaridades, né? De igual modo, no Brasil também é Brasil, somos brasileiros, somos vários povos, né? E mesmo na cidade também convivem várias culturas, vários povos. É paulistano? Não é paulistano, mas de que região são esses paulistanos, assim, né? Aqui de São Paulo e assim vai, né? Essa pergunta, ela é muito importante, né? Sobre o aspecto fenomenológico, também é outra pergunta que nos ajuda a compreender a cosmovisão de um grupo, né? E em relação a este tema, né, da fenomenologia, sempre na relação com alguma cultura, né, existe ali, né, algumas forças que esse povo dialoga, né? Então, podemos pensar, por exemplo, por fenomenologia, estamos dizendo assim, forças, poderes que esse povo, esse grupo se relaciona, né? Então, por exemplo, na nossa cultura brasileira, nós temos vários mitos, por exemplo, que estão presentes em vários grupos e várias culturas, né? E isso acaba determinando o modo de ser, a ação de alguns grupos, né? Então, em determinada região tem um mito, não pode, em determinado momento, ir no rio, né? Porque se for no rio, naquele momento ali, vai ter um determinado animal ou um espírito tal, né? Essas coisas também nos falam a respeito daquele povo, né? E oferece para nós pontes para adentrar aquela cultura, né? Alguns exemplos que o Jay deu, ele apresentava também esses elementos, né? Eu estou tentando lembrar aqui, mas, por exemplo, o mito do boto, né? Que outros mitos mais? Ajuda aqui o pastor divino aqui, o mestre divino aqui, né? O boto. A nossa cultura tem também os elementos lá da nossa mitologia, lá nessa Saci Pererê, e assim vai. Essas coisas revelam muito a respeito da cultura, né? E a gente que quer plantar a igreja, a gente tem que ouvir, compreender a força, inclusive, desse grupo, né? E essas coisas, elas são faladas, né? Às vezes, não tem essa dimensão, por exemplo, do mito, mas assim, as coisas são faladas, por exemplo, naquela região da cidade não se pode chegar a determinadas horas, não pode ir a determinadas horas, por quê? Né? Ou a família tal, né? De algum modo isso se relaciona com forças que operam naquela cultura. E a gente precisa compreender como que essas forças, elas oferecem influências sobre o povo, ou aquele grupo que nós vamos trabalhar. Ok? Até aqui, gente? Ainda nessa discussão sobre o tema grupos, né? Uma pergunta importante nessa relação nossa com a cultura também é a igreja sempre perguntar, ou quem deseja plantar, que grupo deseja trabalhar, né? Que grupo?
E eu lembro que já foi feita algumas perguntas para vocês aqui, e eu só retomo ela nesse slide aqui, né? Por exemplo, a igreja deve trabalhar com que tipo de grupo? E esse grupo é alcançável? É possível alcançar esse grupo? Quais as forças a igreja tem para poder alcançar esse grupo? Que elementos, né, a igreja tem tido como dificuldades para alcançar esse grupo? Olhar de forma sincera para isso é muito importante para uma igreja que deseja plantar outras igrejas em determinados lugares, né? Eu estava lendo essas semanas anteriores para poder me preparar para esse seminário, esse curso, e até disse para vocês que quero repetir novamente o que eu disse. Eu estava estudando o caso de uma igreja que resolveu alcançar um outro grupo, e a pergunta daquela igreja, naquela cidade onde ela está presente, foi o seguinte: quais as nossas forças, né, quais as nossas limitações para alcançar aquele grupo? Nós determinamos, desejamos alcançar aquele grupo, mas quais as nossas forças, as nossas limitações? E se debruçaram nesse esforço, né, de compreender, né, o modo de ser daquele grupo, as peculiaridades, o gosto, né? E também tiveram coragem de perguntar algo importante, né? Não só o que estava impedindo, mas também perguntar assim: o que a gente pode negociar das características da nossa comunidade para que possamos ter maior recepção desse grupo, né? Que costumes nós temos que nós podemos negociar para que tenhamos um acolhimento melhor desse grupo que nós queremos alcançar, né? E aí, dessa pergunta, várias outras surgiram, que depois nós vamos passar adiante, ou seja, perguntas do tipo, o nosso culto, o que no nosso culto a gente pode negociar para poder ter uma mensagem que alcance melhor, né, esse grupo específico que nós queremos, como igreja, né, alcançar e plantar uma igreja junto a eles, né? Então essa igreja, ela teve coragem de fazer essas perguntas que nós estamos aqui listando, né, para poder realmente ser um sinal da graça e do amor de Deus naquela cidade onde ela está plantada, né? E eu acho que eu penso, melhor dizendo, que esse é um tema muito importante, porque nem sempre nós estamos de acordos ou desejosos de negociar algumas coisas que nos caracterizam, né? E lembrar sempre que negociação não quer dizer refletir sobre possíveis negociações, não quer dizer assim, vou vender a minha identidade, né? Vou vender a minha identidade, vou vender as minhas doutrinas essenciais, né? Mas nos debates a respeito de plantação de igreja, né, os teóricos que têm nos ajudado nessa reflexão, nos fala que uma igreja missional, ela precisa, se deseja alcançar um grupo, pensar e refletir sobre como melhor alcançar aquele grupo, né? E ontem o Jay nos apresentava alguns modelos de plantação de igreja, e a gente pôde ver isso, né? Que da disposição de algumas igrejas de investirem no alcance de outras pessoas, né? E poderem produzir coisas bonitas, como aquelas imagens que nós vimos aqui, né? Igrejas totalmente diferentes, porque elas resolveram abrir mão de alguns aspectos que não eram essenciais e focar naquilo que é essencial, né? Alcançar vidas, né, para Jesus, e também transformar a vida daquelas pessoas com a graça, o amor de Deus e a realidade onde elas estão inseridas. Hoje de manhã, o Walter também nos falava a respeito disso, né? Se nós somos enviados para alcançar as pessoas, tem que ter algumas disposições e também alguns esforços para que isso aconteça, né? Apenas estou retomando aqui uma pergunta que já foi até colocada aqui, né? Também é importante nós perguntarmos quem vai ser destacado para poder estar trabalhando nessa obra de implantação da igreja. Vai ser uma pessoa com o apoio, a assistência de quem, né? Quantas pessoas vão ser destacadas para esse projeto, né? Uma coisa bonita deste nosso curso aqui
é que nos está sendo trazido uma ideia, eu acho, muito valiosa, que é a ideia de que a plantação de igreja, ela não é objeto apenas de um aventureiro. E da importância de nós pensarmos na equipe, no processo de plantação de igreja, né? E não só numa equipe, mas também pensar em um grupo de pessoas que também assessorem, um staff que assessore o tempo todo o plantador, a equipe de plantadores da igreja. Penso que essa é uma contribuição importante desse seminário. Quando nós falamos sobre essas análises, pensar isto, muitos teóricos têm colocado como algo importante, como também o Jay e o Walter nos colocou também aqui, né? Quem vai mentorear o plantador, a plantadora, né? Eu até conversava com o Walter no outro momento, da importância de realmente ter um mentor, né? E compartilhava com o Walter algumas experiências minhas e ele lembrava, né? Ficou estafado, né, pastor? Porque muitos envolvimentos que nós temos, às vezes, seja ele de revitalização de igreja ou de plantação da igreja, se não tivermos um suporte, né, alguém que nos pastoreie, cuide de nós, nos dê a mentoria, é muito fácil a gente perder, né, o ânimo e não continuar aquela obra, né? Então, refletir sobre quem será destacado para alcançar essas pessoas e também pensar em toda essa equipe que vai estar por trás, né, apoiando o plantador, a equipe, é muito importante, né? Quais os recursos financeiros que nós temos para isso, né? Quais os recursos financeiros que nós temos para isso? É só essa verba e não pede mais, né? A gente precisa também avaliar, né? Eu soube de algumas iniciativas que têm começado em algumas de nossas regiões, falando do âmbito metodista, que legal que está começando dentro dessa perspectiva de ter um recurso, né? Destinado ao plantador, à plantadora, que atenda às necessidades, não só do plantador, mas também da equipe, né? E que espero que nossas regiões tenham cada vez mais essa consciência, essa compreensão da importância, realmente, de se nós vamos investir em determinadas áreas, ou região, ou grupo, é preciso um investimento, né? E isso pode ser um fator muito importante de êxito na plantação da igreja. Agora, também, se a instituição não tem, e nós somos destacados para isso, né? Quais as fontes que a gente pode ter a partir da própria instituição, né? Que parceiros podem contribuir? Nessa discussão a respeito dos recursos, isso tem que estar muito claro, né? Outra pergunta também importante, né? Que tipo de conexão a gente tem com o grupo que nós desejamos alcançar, né? Às vezes nós queremos alcançar algumas pessoas ou alguns grupos e a gente falha nessas conexões, né? Vai ser nos apresentado a respeito, por exemplo, da geração Y ou milênio, né? E a gente percebe que essa é uma geração que ela é muito conectada. E a questão da conexão, ela é muito importante, né? E aí eu falo conexão, mundo tecnológico, né? Dessa forma que eles conversam, é por esse meio que eles se relacionam, né? A geração Y é uma geração altamente identificada com os meios, né? E isso a caracteriza, né? Faz muito parte da sua identidade. Mas se nós vamos trabalhar com outros grupos, que não a geração Y, qual que é a nossa conexão com esse grupo, né? O grupo de amigos, o jogo, né? O jogo de futebol daquela região ali, né? A equipe que joga futebol, que conexão nós temos? Refletir sobre isso é uma coisa que faz muito importante nesse processo todo, né? Ou se você não tem conexão, que conexões você vai criar também para poder, né, estabelecer uma comunicação com esse grupo, né? Bom, isso
tem sido falado e debatido aqui nesses dias, eu estou apenas relembrando para nós, né, da importância desses processos todos. Outra coisa também, que tipo de evangelização a gente vai empreender com esse grupo, né? Refletir sobre o modelo evangelístico que nós vamos usar como porta de entrada, de diálogo com esse grupo, vai ser muito importante, né? Eu disse alguma coisa a respeito ontem, que assim, na pós-modernidade, gente, a gente tem várias portas de entradas evangelísticas, né? Porque assim, nós vivenciamos com vários tipos de pessoas, vários grupos, e não há como definir assim. Nós só temos quem se conecta através do computador, nós só temos quem se conecta através da televisão, do rádio. As pessoas hoje, na pós-modernidade, se conectam de várias formas, né? Até não se conectando do ponto de vista informacional, né? Alguns preferem a conexão vis a vis, face a face, né? Olho no olho, e é importante nós compreendermos isto, né? Como que essa geração, ou a geração que nós queremos alcançar, se conecta, né? E um aspecto que ele também levantar é o seguinte, que às vezes a gente fala de pós-modernidade e a gente acha que na atualidade assim só temos pessoas conectadas, mas não, nós temos uma diversidade de gente. E se nós queremos pensar como alcançar as pessoas, temos que conhecer e compreender essas pessoas, esses grupos, e como que eles se interrelacionam, como se comunicam, e pensar meios evangelísticos, né, que vai desde o clássico, desde da clássica estratégia evangelística aos elementos mais modernos que utilizam a comunicação. O grupo vai nos falar muito a respeito da estratégia que nós vamos utilizar naquele momento, né? Eu disse ontem de uma experiência que eu tive de poder compartilhar algumas literaturas cristãs, numa ocasião que no ônibus e também no metrô, e eu disse, algumas pessoas não receberam, mas muitas pessoas receberam aquela literatura, né? E no meu diálogo com os alunos naquela ocasião, eu disse, olha, por mais que alguns digam, não, essa ferramenta não tem mais valor, não tem mais utilidade, entregar uma literatura, entregar um folheto, né? Em alguns contextos pode ter valor esse tipo de abordagem, né? Cabe ao plantador a sensibilidade, né? A gente tem verificado hoje que a porta dos relacionamentos se tornaram, na atualidade, uma das portas de entradas muito importantes para alcançar as pessoas e levar a graça e o amor de Deus, né? O Walter nos falava isso hoje, sobre a força dos relacionamentos, né? Como ponto de conexão na atualidade, né? E eu dizia numa das nossas conversas, né? Na cidade, sobretudo hoje, as pessoas, eles estão isolados. No mundo atual, né, esse mundo pós-moderno, particularmente assim, o segmento dos jovens, né? Há uma crítica de que a geração Y, não quero antecipar aqui o debate que o dia vai ter, mas assim, há uma crítica, eles não leem muito, eles não se interessam por muitos temas, e essa é uma questão que a gente precisa ter um cuidado, porque assim, na verdade, os jovens, as gerações, né, a geração Y, tem muitas perguntas, e tem um prazer muito grande de debater temas, os mais variados temas, né? Desde o último jogo do Brasil, né, se existe vida realmente para além de Marte, né? Há um interesse, né? E a gente tem que ter a sensibilidade para poder debater e discutir essas questões. Eu lembro de um contato com uma pessoa que já era, inclusive, já evangélica, mas da geração Y, uma jovem, e que ela questionava para mim o seguinte: nossa, é tão bom conversar com o senhor, pastor, o senhor nos ouve, dá atenção às nossas perguntas,
e valoriza as nossas perguntas e tenta estabelecer uma conexão entre as nossas perguntas e a fé. E aí ela reclamava que na comunidade que ela participava, que não havia essa sensibilidade por parte da liderança, né, de dar atenção às perguntas que ela tinha. Então a geração, os jovens particularmente, geração Y, eles têm muitas perguntas, né? E se você quer trabalhar com esse grupo, você vai ter que dar atenção às perguntas que eles fazem. E a respeito da questão do sentido, também um aspecto importante. Aqui no Brasil, particularmente, assim, há um desejo das pessoas de se envolverem com grupos, com causas, né? E, então, todo o envolvimento e conexão que os jovens têm hoje, eles querem ver sentido. Qual o sentido disso? E não só um sentido espiritual, né? Um sentido religioso daquela coisa. É muito importante para muitos jovens hoje, por exemplo, ele saber que aquele grupo que ele vai participar, grupo religioso que ele vai participar, tenha também conexões em que ajude ele ou ela a melhorar o mundo, né? A melhorar os problemas que tocam a nossa sociedade, né? Aí você pode dizer para mim, mas olha, os jovens que eu convivo, trabalho, não têm essa preocupação, pastor, professor. Mas eu quero dizer para você que pode não ter o grupo que você trabalha, mas normalmente esse grupo, o grupo dos jovens, geração Y, eles se preocupam, né, em como que a minha fé pode responder às questões que tocam o mundo, né? Porque é próprio do jovem querer ter um protagonismo, né? Hoje se fala muito, por exemplo, da questão do protagonismo juvenil. Isso não só na educação, como em todos os espaços e meios onde as pessoas trabalham com os jovens. Eles desejam ter um protagonismo, serem protagonistas das histórias que eles fazem parte. Então, se nós queremos alcançar, né, jovens, temos que pensar nisso. Como nós vamos responder as perguntas que eles trazem, que eles têm? Como que nós vamos atender a essa demanda que é a demanda do sentido, de ter uma construção de uma história no mundo, né? E eu concordo com você que a fé nos traz um grande sentido, um sentido primeiro e último, né? Porém, é importante nós compreendermos que há essa demanda na pós-modernidade, o desejo dos jovens atenderem e responderem às demandas que tocam a sociedade na atualidade. Então, se eu quero plantar uma igreja, em alguns momentos, com determinados grupos, eu vou ter que pensar nessa questão, ok? Perguntas? Bom, aí eu coloquei outros ali, porque é o seguinte, né? Você vai ter que fazer várias perguntas. E nosso desejo não foi esgotar, né? A gente desejou, na verdade, apenas provocá-los, né, de que quem deseja plantar uma igreja precisa realmente olhar para essas questões que tocam, né, aquele grupo que nós vamos alcançar para Cristo e evocar várias questões importantes. Ali tem um slide que nos ajuda a compreender um pouquinho de como a gente faz essas leituras, né? Qual será, eu diria, o óculos que nós vamos privilegiar nessas leituras? Eu diria assim, na verdade, nós, aqui na América Latina, temos aprendido a não privilegiar uma em detrimento da outra. Nós temos sempre aprendido a fazer, a ter um olhar teológico sobre as realidades, sobre as questões, sobre os temas, né? E juntamente com esse olhar teológico também olhar, né, para outras áreas da ciência, para compreender como que essas ciências podem nos ajudar a compreender aquele fenômeno, compreender aquela situação, aquele grupo, aquela realidade. Numa análise de conjuntura, né, nós sempre temos nos assessorado como teólogos não só do óculos da teologia, mas também da sociologia, da antropologia, né? E outras mais que nos oferecem ferramentas
para poder compreender aquele grupo que nós desejamos alcançar e trabalhar, né? Eu coloquei ali observação, né? A observação também será um método, né, de compreensão do grupo muito importante, né? E eu diria também até, às vezes, a experiência da encarnação, de estar com o grupo, convivendo com eles, compreendendo como que é a dinâmica da vida deles, né? Estar ali naquela cultura encarnada também, observando, né, de forma bem encarnacional, como que eles vivem, vai ser muito importante, né? Que leituras nós vamos privilegiar? Eu acho que é importante, você tocou nesse ponto que eu acho que é fundamental, pastoralmente, e pensando em implantação de igrejas, é um molde de observação, né? Porque a gente normalmente faz observação de gabinete, né? Às vezes a gente acha que vai tossir um pouco lá com o pó dos livros e vai observar melhor as coisas. Às vezes não é assim, né? É nessa relação, né? É na rua, é na vida das pessoas, é uma observação participante, né? Não é uma observação no molde racionalista de um sujeito que observa um objeto, né? Externo, né? Externo a ele, exatamente. Não tem nenhum envolvimento, Acho né? que esse é um aspecto muito importante que você levanta. Muito obrigado por esse destaque e lembrança. Ou seja, de fato, essa observação, ela não pode ser uma observação apenas racional, né? E às vezes de pressupostos, né? Eu já olho para o grupo e já tenho todos os pressupostos sobre ele, né? É assim mesmo. Não, às vezes essa observação vai exigir muito de nós, né? Critérios, vai exigir atenção, sensibilidade. Eu não quero ficar lembrando aqui de receitinha, mas assim, vai exigir oração, né? Vai exigir, nós olhamos para a palavra também, para nós podermos avaliarmos a palavra, aquela experiência, né? Sensibilidade espiritual, né? Repito, a gente não quer dar aqui receitinha, mas assim, por observação, né, isso vai requerer de nós várias questões para que essa observação ela consiga chegar ao êxito que nós desejamos, que é alcançar aquelas pessoas de forma, eu diria assim, eficiente para o reino de Deus, né? Ok? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, que assim, o pastor, a pastora, o teólogo, né, vai a brincadeirinha de novo, né? Se sente um ser divino, né? Se sente um ser divino, né? E então assim, ele ou ela sabe tudo. E a gente às vezes esquece que na comunidade, no grupo que nós participamos, nós temos pessoas muito capazes, pessoas muito valiosas, que podem nos ajudar, profissionais que podem nos ajudar a compreender realidades, fazer análises, né? Então assim, você como teólogo, como teóloga, poderá fazer as análises teológicas que você deseja a respeito da cultura, da cidade, do grupo que você deseja alcançar. Mas você pode também se assessorar também de um grupo de colegas, teólogos, teólogas, para te ajudar nessa análise, né? Para que caminhar sozinho? Caminhar sozinha, né? E a gente sabe que a experiência de caminhar sozinho sempre nos leva a muitas dificuldades, né? Às vezes nós precisamos de uma análise sociológica, né? E a gente, não, eu tenho conhecimento sobre isso, então eu mesmo vou fazer, né? Eu leio muito, eu gosto muito. Caramba, tem lá na tua igreja lá um profissional dessa área, um sociólogo, um geógrafo, alguém, né, da área que você precisa, né? Lembrando que como pastores e como pastoras, a gente tem que desenvolver no contexto da igreja a compreensão missionária e de que os profissionais também, na sua profissão, também exercem a missão de Deus, né? E a gente precisa se assessorar dos profissionais, daquilo que eles têm de melhor, né? E pedir para eles: mas não tem compreensão missionária, professor, não tem compreensão missionária aquele profissional. Talvez se você chamá-la, você vai ajudá-lo
a compreender que a profissão dele, né, aquela área que ele domina, também, né, é uma área que ele pode dedicar ao reino. E aí você pode, inclusive, dar sentido para esse profissional da sua igreja, porque talvez se ele achou que ser missionário fosse apenas ser um missionário profissional, como se promulgou e propagou no Brasil durante muito tempo, ele vai perceber que ele pode ser um missionário ofertando a sua profissão para te auxiliar naquelas análises, naquelas reflexões que você se detém e necessita fazer para alcançar aquele grupo, ok? Nas igrejas nós temos também educadores, né? Psicólogos, enfim, uma diversidade de profissionais que podem nos ajudar em diferentes projetos e também análises, né? Juntar essas pessoas, esse grupo de pessoas, vai nos ser muito valioso no processo de compreensão e de análise estrutural, né, de um grupo, de um povo, de uma nação, como nós estamos propondo aqui, ok? Enfim, que outros profissionais? Esse será o exercício de cada um de nós, né? Pensar como que os profissionais que nós temos podem ajudar. Aí eu falei da igreja, né? E assim, mas só da nossa igreja, né? Em alguns momentos também a gente vai poder ter pessoas ligadas a outras comunidades que tenham esse coração missionário, que também vai poder doar a sua vocação, a sua vida profissional para nos auxiliar nesse processo todo, né? Eu coloquei na biografia de obras consultadas um trabalho que foi feito na cidade, se não me engano, de Londrina, do autor Múzio, né? E ele diz que ele mostra ali um trabalho feito na década em 2000, se não estou enganado, em que ele fizeram uma análise toda da cidade de Curitiba e se envolveu várias pessoas e vários profissionais para poder compreender como que a igreja podia ser relevante naquela cidade. E várias igrejas, não só metodistas, mas metodistas, batistas, presbiterianos, assembleanos, se uniu naquele esforço com aquele pastor e pesquisador para poder catalogar, né, a realidade daquela cidade e compreender como que a igreja podia ser relevante, né? Então, às vezes, o esforço também de profissionais, não só da nossa igreja, mas fora da nossa igreja, ou não apenas da igreja, mas também de igrejas, pode auxiliar nesse processo, né? Então, a gente não vamos fechar, né, isso tudo. Bom, quem vai compor a equipe, né? A gente, repito, não tem essa tradição ainda aqui no Brasil, né, de ter uma equipe de plantadores, né? Mas a gente, a partir desse curso, né, estamos motivando, né, a pensar essa dimensão, né? E o quanto isso é importante, foi nos falado, e o Jay também vai falar também sobre como construir equipes, se não agora, nesse momento agora, vai falar numa outra oportunidade, né? De como construir as equipes, né, de plantação de igrejas. É isso mesmo, Jay? Né? Amanhã, né? Então a gente vai poder compreender como é importante a força da equipe e a gente vai aprender com o Jay esses elementos, né? Então, é só o pastor, né? Educadores não podem participar dessa equipe, né? E os psicólogos, né? Então, que outros mais profissionais podem participar dessa equipe de plantação de igreja, né? Essa é uma dimensão, um elemento que tem sido trazido nesses dias aqui, que tem sido, eu diria, muito importante e valioso. Você perguntar, por favor? Professor, se o senhor me permite, nesses últimos 3 slides há uma ênfase que parece similar. Há 3 slides atrás o senhor disse sobre estar pronto a responder às questões que aquele grupo oferece. Aí no próximo o senhor usou a palavra observação e no último slide a palavra análise. Eu acho interessante que D.A. Carson, uma das suas palestras, disse para aquela equipe de pastores, dizendo assim: quantos de vocês frequentam um meio que não é teológico, acadêmico, mas que não é teológico? Aí poucas pessoas levantaram as mãos, eles para aquela plateia dizendo: eu tenho pena das pessoas que vocês pastoreiam, porque vocês não conhecem os dilemas daquelas pessoas que vocês estão fora do circuito. Então, eu vejo por quê, professor, análise, eu tenho 25 anos, então eu convivo com o jovem. Hoje em dia,
parece que os pastores, eles estão no mundo tão ideal, esquecem do mundo real, que os pastores dessa geração estão sendo pessoas como Foucault, como Rousseau, como Nietzsche, ou seja, que parece que traduzem muito mais a realidade para o mundo real do que propriamente o caminho daquilo que é irreal. E eu vejo também que referências hoje da nossa geração está sendo Mário Sérgio Cortella, está sendo Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal, ou seja, pessoas que elas não têm, elas conhecem o contexto religioso, mas elas não têm essa propriedade, mas elas traduzem a realidade. Elas parecem que conseguem solucionar conflitos que parece que os pastores hoje em dia não discutem sobre ele, não conhecem. Então, a questão da observação e análise cai naquilo que o senhor está dizendo nesse slide agora, ou seja, uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? Que consegue olhar para esse tempo e dizer quais são os desafios desse tempo, quais são os conflitos dessa geração que nós estamos vivendo. Se a gente quer alcançar cada um deles, precisamos discutir mais sobre esses assuntos. Você falou teu nome, eu esqueci, me desculpe. Tiago, você tem razão, né? Ou seja, essa sensibilidade, né, ela é muito importante, né, para quem quer plantar igreja, e também você fala praticamente dos pastores e pastoras, né? A gente vê, assim, de fato, um crescimento, por exemplo, alguns pastores ou líderes que resolvem abrir esse diálogo com a geração Y, né, e levar a sério as suas perguntas e levar a sério também as questões de sentido que elas trazem, acabam encontrando uma aderência, né? Alguns fazem isso e nem sempre fazem com responsabilidade. Aqui no Brasil nós temos vários exemplos de pessoas que põem esses temas, esses debates, às vezes para a geração Y, nem sempre respondem de forma comprometida, né, e com responsabilidade, né. Agora, nós também temos exemplos bons também de líderes evangélicos que tematizam, e esses líderes têm sido ouvidos de forma muito especial pela vida dos jovens, né. Então, muito legal o que você fala, porque nos coloca a importância realmente de o plantador, ele ser alguém que, se não domina todas essas coisas, pelo menos tenha sensibilidade e humildade para poder se assessorar de outras pessoas, né? E aí eu retomo, porque foi uma conversa que eu tive com o Walter, e que eu acredito também, né? E nossa igreja, praticamente Metodista, também tem levantado essa questão, ou seja, ter por trás um suporte, uma mentoria, um tutor, um cuidador, né? Ajuda bastante nesse aspecto, porque às vezes eu não domino das áreas, mas alguém pode me ajudar, inclusive a desenvolver, né, esses aspectos. Aqui, como professor na área, uma das disciplinas que eu dou aula aqui é a aula de gestão eclesiástica, né? E uma das aulas que eu trabalho com eles, falando sobre gestão, eu falo sobre a importância da gestão ministerial, né? E a importância de o líder ter, né, um tutor, um cuidador, um mentor, né, para poder ajudá-lo naquilo que ele tem dificuldade. E eu sempre enfatizo também na gestão eclesiástica, os alunos estão aqui, podem confirmar o que o Divino está dizendo, que assim, o pastor, a pastora, não é o dono de tudo, ele pode se assessorar de pessoas e de profissionais para que possa ajudar no avanço da missão, no avanço da obra de Deus. Muito obrigado. Bom, eu termino dizendo o seguinte, que na cidade, né, há pessoas de diversos grupos de pessoas, diversos tipos. Tem pessoas com esperança, mas também tem pessoas sem esperança. Tem grupos de pessoas, tem tribos, né? Na cidade tem jovens, tem estudantes, tem trabalhadores. Na cidade tem viajantes, pessoas que estão apenas passando pela cidade. Tem pessoas sós, imigrantes, e assim, né, uma variedade de pessoas dentro da cidade. Às vezes, só quando alguém evoca para nós que nós nos damos conta, poxa, na cidade tem tudo isso e mais alguma coisa. E como que nós, como igreja, vamos olhar para esse grupo? Como que nós vamos responder, né, com a mensagem do Evangelho e com o desafio de sermos proclamadores da graça e do amor de Deus a essas pessoas que estão na cidade, na sociedade? E aí eu lembro cidade tanto do campo quanto também as cidades urbanas. Como que nós vamos
responder aos desafios que essas pessoas nos apresentam, o desejo delas de conhecer a Cristo, né? E como que nós vamos trabalhar também a plantação de igreja junto a essas pessoas, para que elas tenham o seu anseio último, o seu anseio da fé respondidas. E a gente ajude elas, como eu disse ontem, né, a terem suas vidas enriquecidas e também as suas vidas coloridas pelo Evangelho, mas também como que nós podemos ajudar elas no encontro com o Cristo salvífico, também ajudar a salvar esse mundo, salvar as cidades, os espaços aonde nós habitamos, né? Esse é o desafio que eu trago para vocês, e que a gente possa assumir essa responsabilidade de, como plantador, ser um intérprete, um analista da nossa cultura e dos grupos que nós queremos alcançar para Cristo. E esse é o meu desejo, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção, um abraço.